saudá-los com a graça de Jesus Cristo nessa noite, convidá-los para juntos acompanharmos a leitura de Jonas, capítulo de número 4, o profeta Jonas. Deixe sua Bíblia aberta nesta passagem. Nós não pretendemos fazer uma exposição desta passagem em seus detalhes, porque nós já fizemos isso aqui recentemente, algum tempo atrás. Mas nós queremos usar esse exemplo como um exemplo clássico daquilo que nós vamos tratar nessa noite. Aos nossos irmãos, irmãs, amigos que estão conosco aqui, nós estamos tratando sobre uma série chamada Emoções, baseada naquela matéria chamada Teologia das Emoções, que estamos estudando aos domingos pela manhã. Aos domingos pela manhã nós estamos lançando os fundamentos teológicos e à noite a gente está trabalhando algumas emoções, as mais difíceis emoções. E a gente mesmo não sabe lidar direito com elas. Então, gostaríamos de tratar nesta noite sobre a ira. A ira é uma emoção que Deus nos concedeu. Agora nós vamos ver por que nós pecamos tanto nesta matéria. Então eu quero convidá-los mais uma vez que baixem suas frontes, com suas Bíblias abertas em Jonas capítulo 4, nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, teu nome é bendito eternamente. Estamos reunidos aqui por causa do Senhor, em obediência à tua palavra, que não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de muitas pessoas, especialmente os desigrejados, que acreditam que podem viver sem a igreja. Mas o Senhor nos ordenou, tu, Senhor, nos ordenaste que estivéssemos reunidos para que o Senhor tratasse conosco em graça e em amor. Que a tua palavra encontre corações necessitados e que por meio da pregação o teu nome seja louvado. Dar-nos humildade para percebermos em que aspecto temos falhado. Nos ajuda a viver em santidade para o louvor do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Robert Jones, um escritor, lançou um livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. É um livro muito importante, muito bom, que trata sobre ira, da editora Nutra. Ele nos conta a história de um casal chamado Cláudio e Judite. Esses dois personagens estavam brigando bastante por conta de um adolescente problemático, um filho adolescente que estava dando problemas. E Cláudio teve um excesso de ira, falando grosseiramente com a sua esposa. E a sua esposa reagiu com um ultimato, dizendo para ele o seguinte: ou você arruma uma ajuda, você encontra ajuda, ou você desapareça. A expressão é: arranje ajuda ou desapareça. Ela já não aguentava mais essa situação de Cláudio explodindo em ira em sua casa. E Cláudio, cheio de temor e frustração, ele toma a decisão certa. E ele procura a ajuda do seu pastor.
E quando ele chega no gabinete, ele vai falar sobre a sua ira, ele diz: claro que eu fiquei irado, pastor, mas era uma ira justa. Eu me irei justamente. Você não conhece o meu filho, a minha esposa. E aí ele conclui dizendo: Jesus também não ficou irado? A minha ira foi justa. Jesus não ficou irado também? Você já ouviu essa frase na sua casa? Quando alguém explode em ira, usa Jesus como exemplo de que ele também ficou irado. Será que Cláudio estava certo em dizer que sua ira era justa? E que Jesus também se irou? Será se a ira de Cláudio era justa ou era pecaminosa? Como é que a gente pode discernir? Talvez a gente não consiga dizer com detalhes, ou melhor, não consiga dizer definitivamente, porque não conhecemos todos os detalhes da história de Cláudio e Judite. Mas uma coisa é certa: muitas vezes nós corremos riscos do auto-engano, nós achando que estamos nos irando justamente e estamos pecando com a nossa ira. É importante observarmos, irmãos, que na maior parte das expressões de ira nas Escrituras, pelo menos Robert Jones nos informa sobre 45 vezes que aparece expressões que vão tratar sobre a ira humana, 45 vezes. Dentre as 45 vezes que a Bíblia apresenta expressões sobre ira humana, 42 vezes a Bíblia indica que essa ira é pecaminosa. Ou seja, quase sempre os personagens da Bíblia, quando se iraram, eles pecaram. Apesar de sabermos que a ira é uma emoção que Deus nos concedeu, nós não sabemos lidar com ela. Nós não sabemos lidar com ela. Nós temos dois exemplos muito importantes, clássicos: o exemplo de Caim e o exemplo de Jonas. Eu gostaria de tratar sobre o exemplo de Jonas como exemplo de alguém que ficou irado. E a questão é: será se ele tinha razão? Se era razoável a sua ira? Antes de entrarmos propriamente no texto, Robert Jones, em seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, ele nos apresenta 3 critérios para se identificar, para que nós possamos identificar se a ira é justa ou pecaminosa. 3. Primeiro, a ira justa reage contra o pecado real. Então, quando alguém se ira justamente, ele se ira contra o pecado real, um pecado que ofende a Deus, ou ofende uma outra pessoa. Segundo critério é que a ira justa tem seu foco em Deus, em seu reino, em seus direitos e suas preocupações. Não em mim, não no meu reino, nos meus direitos ou nas minhas preocupações. Esse é o segundo critério. Que a ira justa, ela foca em Deus, no reino de Deus, nos direitos de Deus, nas preocupações de Deus. Não em meus direitos, não em mim, não no meu reino e nem nas minhas preocupações. Terceiro critério que o autor Jones apresenta em seu livro é que a ira justa é acompanhada por outras qualidades piedosas e que se expressa de maneiras piedosas. E é isso que nós queremos tentar encontrar. Nós vamos tentar encontrar em Jonas essas
esses critérios para percebermos se ele se irou justamente. E que esses critérios também vão ajudar cada um de nós a verificar se a nossa ira ela é santa ou ela é pecaminosa. Então vejamos em Jonas capítulo 4, que é o final do capítulo. Nós temos aqui o texto que diz assim: com isso o quê? Com o arrependimento dos ninivitas, capítulo de número 3. O 4 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse ainda estando na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Então nós vimos aqui primeiro a reação irada de Jonas. Veja os versículos de 1 a 3, e percebam que aqui nesse capítulo é a conclusão daquela história da salvação de Deus na vida de Jonas e também na vida dos ninivitas, o perdão de Deus por causa do arrependimento dos ninivitas. Aqui o capítulo 4 registra a reação de Jonas diante do perdão de Deus para com os ninivitas. O ponto central aqui é que a salvação é de Deus. Ele salva quem Ele quer e como quer. E Jonas não gosta disso. Quando Deus salva os ninivitas, do jeito dele, todos deveriam se alegrar com isso. Quem se lembra aquela história dos 2 filhos daquela fazenda, do fazendeiro lá, que nós chamamos o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Vocês se lembram, crianças, que no final, quando o filho mais novo resolve voltar para casa, e ao chegar em casa, o seu pai o recebe com um beijo, com um abraço, com roupas novas, com anel, com sandálias, mata o novilho cevado, faz uma grande festa. E quando seu irmão mais velho chega, o irmão mais velho não gosta da ideia de que o irmão mais novo voltou. O irmão mais velho não gosta do jeito que o pai tratou o filho mais novo. E o irmão mais velho fica irado. Aqui está. Jonas é também uma figura desse filho mais velho. Alguém que fica irado porque o pai recebeu pecadores arrependidos. Então, observem que o capítulo 4, de 1 a 3, demonstra claramente a ira de Jonas. O texto diz que ele ficou desgostoso, e extremamente desgostoso, e ficou também irado, e desejou morrer. Eu quero morrer, eu não quero viver, não tem sentido, não é justo. Sabe, quando alguém está irado, a expressão é essa: não é justo. Quantas vezes você já disse isso, não é? Não é justo que ele ganhe brinquedo e eu não ganho. A criança pode dizer para o outro. Não é justo que minha irmã teve o aniversário de 5 anos e eu não vou ter meu aniversário de 5 anos. Não é justo. E aí começa a discussão em casa. A gente usa a expressão não é justo e ali a gente fica cheio de ira. Irmãos, às vezes nós julgamos que alguns tipos de pessoas não deveriam ser perdoadas.
Jonas é esse típico homem que julga que certos tipos de pessoas não devem ser perdoados. Esses tipos. Por exemplo, nós temos histórias de pessoas que fizeram coisas terríveis na cidade, que foram pessoas malvadas ou impuras, e Deus foi misericordioso com elas, as perdoou, hoje elas são crentes em Jesus, e muitas vezes as pessoas julgam que essas pessoas não mereciam serem perdoadas, e elas julgam certo, elas não mereciam mesmo, mas a salvação não é meritória, ela é graciosa, e Deus salva quem Ele quer, e devemos nos alegrar com isso. Jonas não se alegrou, e isso encheu seu coração de ira. Ele ficou desgostoso com o perdão de Deus, com a misericórdia de Deus, com a longanimidade de Deus. Então surge a primeira pergunta: a ira de Jonas era contra o pecado real ou não? O que vocês dizem? A ira de Jonas era uma ira fundamentada num pecado real, ou ele simplesmente estava frustrado porque os seus planos não deram certo? Qual é o plano? Lembra da mensagem de Jonas, quando ele chegou em Nínive? Ele disse assim, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. É estranho essa mensagem. Ele simplesmente chega no canto, em um canto e outro da cidade e diz, em 40 dias, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Vocês acham que Jonas estava querendo que a Nínive se arrependesse? Não, irmãos. Jonas queria que Deus mandasse fogo e destruísse aqueles pecadores malvados. Mas Jonas ficou frustrado. Por quê? Deus era misericordioso. E se uma pessoa se arrepender de todo o coração, não importa o que ela fez, Deus perdoa. Ele é diferente de nós. Deus é diferente de nós. Às vezes a gente diz assim, eu nunca te perdoarei. Eu não te perdoo nunca pelo que você me fez. Ou se você fizer isso, eu nunca vou te perdoar. Deus não diz isso. Deus não diz isso. Então, a ira de Jonas não era contra o pecado real. Quem se lembra do primeiro critério sobre a ira, se ela era justa ou pecaminosa? O primeiro critério é: a ira justa reage contra o pecado real. Jonas não estava irado por causa do pecado das pessoas. Ele estava irado porque ele ficou frustrado. Ele ficou decepcionado, porque ele disse que a sua palavra não se cumpriu. Sua palavra não se cumpriu. Nós também fazemos a mesma coisa que Jonas. Nós reclamamos do caminho de Deus. Nós questionamos os seus atos. E passamos a vida toda com mágoa no coração por aquilo que Deus fez pelos outros. Muitas vezes nós estamos sofrendo assim. A gente às vezes fica irado com Deus. A gente fica com raiva de Deus. Porque a minha ex-esposa é feliz hoje. Porque meu ex-marido é feliz hoje. Porque o meu vizinho se deu bem. E tudo que eu queria é que ele fosse para o inferno. Tudo que eu queria é que ele se desse mal, que ele sofresse o dano. Isso é uma ira injusta, pecaminosa. Segunda coisa que vemos aqui é Jonas com uma ira com cheiro de inveja. Podemos dizer que a ira de Jonas, de algum modo, reflete inveja.
ele diz: dentro de 40 dias e Nínive será destruída. Mas Deus não destrói, pelo contrário, ele perdoa. Então, para Jonas, a reputação dele foi embora. Então, minha vida não tem mais sentido, eu estou irado com Deus, estou irado com Nínive. E resumindo a história, vocês se lembram que Jonas foge para não cumprir a vontade de Deus. Deus lhe manda uma tempestade, e ele está no barco fugindo de Deus. Essa tempestade é forte, os marinheiros começam a ficar angustiados, com medo de morrer. E depois Jonas aparece ali, ele é o culpado, dizem: o que nós vamos fazer? Ele joga-me ao mar, porque eu estou fugindo de Deus. Eles jogam Jonas ao mar, um grande peixe engole Jonas, e Jonas agora está no ventre do peixe, no fundo do mar, com tempo para se arrepender. E Jonas então, no capítulo 2, ele ora ao Senhor, ele implora por misericórdia, e Deus lhe dá uma segunda chance. Deus lhe perdoa, Deus restaura seu ministério, Deus lhe dá uma nova chance, vai para Nínive e prega. Jonas prega para Nínive, Deus perdoa Nínive, Deus não condena Nínive, pelo menos naquele momento. Aí Jonas fica irado. Ele é egoísta. Ele quer o perdão para ele, mas não quer o perdão para os outros. Ele quer que Deus trate com ele com graça, mas não quer que Deus trate os outros com graça. Nós somos assim também, egoístas. Muitas vezes não temos entendido o perdão de Deus para nós. Não temos entendido que não merecíamos perdão. Não entendemos que Deus não precisava nos perdoar. Ele podia simplesmente nos condenar. Mas ele não fez. A pergunta é: você é melhor do que os outros? Eu sou melhor do que os outros? Nós somos melhores do que outros? Deus nos salvou porque nós éramos bons, porque nós éramos justos? Não! Não! A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, não é pelas obras, é pela fé em Cristo. Mas as boas obras nos acompanham como prova de que nós fomos salvos. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus questiona Jonas no versículo de número 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Será que você tem direito de ficar irado por eu ter perdoado os que se arrependeram, Jonas? Irmãos, a ira, ela é uma emoção tão forte. Quando ela vem com força, a ira, ela eclipsa a nossa racionalidade. Ela é como um toldo que atrapalha a gente de raciocinar direito. Como a Bíblia mesmo diz, que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Deus diz para Jonas: preste atenção no que você está dizendo. Preste atenção no que você está dizendo. E aí Jonas sai com raiva e vai para fora da cidade e fica ainda na esperança de que Deus mande fogo do céu e destrua aquela cidade. Mas nós temos um exemplo semelhante. Se você for lá em Gênesis capítulo de número 4, por favor, você vai encontrar um outro exemplo em que Deus confronta um outro personagem com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. Qual é o personagem? Caim. Caim é o personagem. Versículo 4 e 5 de Gênesis. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6 diz:
Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Vocês se lembram que eu disse na escola dominical que às vezes algumas emoções que nós manifestamos, elas são fumaça para esconder pecados? Se a gente não soubesse de que se tratava essa ira, essa tristeza de Caim, nós ficaríamos com dó dele. Coitadinho de Caim, está triste, está precisando de uma terapia, porque ele está deprimido. Mas quando nós cavamos mais fundo, percebemos, quando a fumaça sai e encerra a fumaça, nós conseguimos enxergar por trás da cortina de fumaça pecados. E nesse caso, Caim, ele está com inveja do seu irmão. Crianças, desde cedo vocês precisam tratar com a inveja. Nós, como adultos, quando não tratados biblicamente, nós vivemos com inveja dos outros o tempo todo, dentro da igreja e fora da igreja. E Caim aqui expressou uma inveja terrível. Eu quero chamar a atenção dessa emoção, desse sentimento pecaminoso de inveja. Quando olhamos para aqui, para Gênesis 4, nós vemos a tristeza de Caim, estava ligada à sua inveja. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos ajuda a entender a distinção entre cobiça e inveja. Eu achei interessante. Eu gostaria de compartilhar as palavras dele, um comentário dele, de Gênesis, que diz assim, entre aspas: cobiçar é desejar o que é do outro. Invejar é desejar a destruição do outro. Para o invejoso, qualquer vantagem que o outro tenha é injusto. O que o invejoso quer não é o que o outro tem, mas que o outro não tenha. Por último, ele diz que, aspas, o invejoso é filho do maligno. Se não pode ter o céu que ele quer, luta pelo menos para produzir o inferno na vida dos outros. Esse é o invejoso. Irmãos, o invejoso, para o invejoso, o homem próspero da cidade, trabalhador, ele odeia. Eu não vou citar exemplos aqui da cidade, porque talvez até tenha parentes de pessoas aqui na igreja. E como eu não sei direito todos os detalhes, eu prefiro que você pense em casos de assassinatos aqui na cidade. Os advogados talvez estão mais atentos para isso. Alguns casos de assassinatos aqui, de pessoas bem próximas, que ao final, quando depois de elucidado o caso, a pessoa que assassinou o seu amigo disse assim: eu assassinei simplesmente porque tinha inveja dele, da prosperidade dele. Você pode procurar no arquivo seu aí de história, de fatos da cidade, e você vai encontrar. Típico exemplo de inveja. Nós temos um exemplo lá em Teresina de dois amigos, e um amigo chamou o outro amigo para ir a um local de moto. Os dois estavam indo, e de repente um amigo mandou parar a moto. Para a moto. Então o amigo parou, e quando parou, o outro puxou uma faca e começou a esfaquear o amigo. E o amigo disse: meu amigo, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? E ele disse: simplesmente porque eu tenho inveja de você e da sua família. Irmãos, essas histórias se repetem. Os policiais militares talvez conhecem histórias assim, já ouviram muito sobre esses casos de
pessoas que mataram simplesmente porque o outro era feliz e ele não era. Eu odeio a felicidade do outro. Eu odeio o sorriso dela. Eu odeio o sorriso dele. Eu não quero que eles sejam felizes. Então, o invejoso produz o inferno na vida dos outros. Então, surge a segunda pergunta, com base no terceiro critério de Robert Jones. A ira justa, ela é acompanhada por outras qualidades piedosas e se expressa de maneiras piedosas. Nesse caso específico de Jonas e de Caim, quais foram as atitudes piedosas, ou qualidades piedosas, ou maneiras piedosas que acompanharam Jonas? Nenhuma. Foram atitudes egoístas e, portanto, a sua ira era pecaminosa. Sua ira era pecaminosa. Irmãos, nós não queremos falar apenas de Jonas. Nós estamos pegando esse personagem para te ajudar a perceber que muitas vezes a sua ira contra o outro é simplesmente uma ira egoísta. Uma ira que está baseada simplesmente no teu desejo de ver o outro triste e infeliz. Tenha muito cuidado. Outro dia eu estava lendo algo sobre essa questão de a gente não ficar expondo muito a nossa vida com o nosso cônjuge. A gente coloca muito nas redes sociais, irmãos. Nós colocamos muitas fotos, imagens, vídeos com o nosso cônjuge, felizes. Eu quero dizer a vocês, lamentavelmente, nós precisamos diminuir essas imagens, essas publicações, por uma razão simples. O ser humano é invejoso e nós corremos muitos riscos de sermos alvos de inveja e as pessoas simplesmente entrarem na nossa vida para destruir o nosso casamento, destruir os nossos filhos, destruir a nossa alegria. Claro que nós temos que viver nossa vida em paz, confiar em Deus, mas sermos prudentes, criteriosos e evitar falar demais do nosso cônjuge. Imagina, você começa na roda com as suas amigas, começa a falar bem do seu marido, porque normalmente as mulheres falam muito mais mal do que bem, não é? Quando estão com as amigas. Normalmente fala muito que o marido ronca, que o marido reclama, que o marido faz isso. Evite falar mal do seu marido, mas também evite exagerar muito nos elogios. Sabe por quê? Porque a outra fica pensando assim: rapaz, meu marido é uma miséria, esse marido dessa mulher é bom, eu vou querer é ele, porque o meu não está prestando para nada. E aí começa a fazer comparações. Vocês pensam que as pessoas não fazem? Elas fazem. Então, sejamos cuidadosos. Você que é marido aí, cuidado. Sua mulher, ela não é um produto de vitrine, para as pessoas olharem e ficarem admirando. Não, sua mulher é seu tesouro, tem que guardar. Então o corpo da sua esposa, esse corpo é precioso, é seu, somente seu. Então evite a exposição. Roupas sensuais, roupas decotadas, roupas que você compra às vezes para sua mulher, porque você gosta de vê-la andando pelada. Mas os outros também gostam. E os outros vão cantar, vão tirar gosto, e muitas vezes, por conta de uma piada, de uma brincadeira, tem assassinato envolvido. Tudo isso tem a ver com inveja ou desejo de cobiça. Precisamos ter muito cuidado. A ira, ela tem esse aspecto invejoso que causa grande mal na vida daquele que é objeto da ira.
Talvez você pense assim, pastor, o senhor está falando com a igreja, gente crente, gente santa, mas gente pecadora, gente que tem emoção desequilibrada por causa do pecado, da natureza caída. Mas ainda queremos destacar uma terceira coisa nesta passagem de Jonas, é que vemos uma ira, nós falamos de uma ira invejosa, por assim dizer, mas nós vimos também essa ira egoísta de Jonas, quando, se você observar nos versículos de número, vamos voltar lá para o texto de Jonas, e percebamos aí, que o versículo 6, versículo 5, Jonas sai da cidade, se assenta ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja, irmãos, Jonas se alegra porque uma planta lhe faz sombra, mas não se alegra que pecadores se arrependeram. Ele não se alegra com o perdão de Deus para a cidade de Nínive, mas se alegra com uma planta que lhe trouxe muito conforto. E o versículo seguinte diz, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E aí Deus repete a pergunta que ele tinha feito lá no versículo 4. É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. E aí Deus conclui dizendo, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O que é isso, irmãos? Egoísmo. Jonas estava irado. Puro egoísmo. Puro egoísmo. Por isso que o critério número 2 de Robert Jones diz o seguinte, que a ira justa tem seu foco em Deus. Eu pergunto, a ira de Jonas, o foco era em Deus? Era nele mesmo. Pergunta, a ira de Jonas tinha foco no reino de Deus? Nos direitos de Deus e nas preocupações de Deus? Não! A ira de Jonas tinha foco nele mesmo, no reino dele, nos direitos dele, nas preocupações dele. E essa ira, portanto, é pecaminosa. Muitas e muitas vezes, ou quase todas as vezes que nós nos iramos porque somos egoístas, invejosos e queremos tudo para nós. E não estamos nem aí para os outros, e nem mesmo com aquilo que Deus pensa, ou para aquilo que Deus deseja. Uma ira egoísta. Mas, irmãos, quando olhamos para Jonas, nós sabemos que Jonas é um profeta que aponta para o verdadeiro Jonas, do qual Jonas é apenas uma sombra pálida, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus ele ficou irado, pelo menos em 3 ocasiões. Existem outros detalhes nos textos dos evangelhos, mas pelo menos 3 ocasiões
Jesus ficou irado. Nós temos Jesus se irando contra os fariseus. Você vai encontrar isso em Marcos 3, de 1 a 6. Você vai ver Jesus se irando contra os discípulos, em Marcos 10, de 13 a 16. E você vê Jesus se irando contra os mercadores do templo, em João 2, de 13 a 17. Se nós analisarmos essas 3 passagens, nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu os 3 critérios. Primeiro, a ira de Jesus era uma reação contra o pecado real. Todas as vezes que Jesus se irou contra os fariseus, contra os discípulos e contra aqueles mercadores do templo, ele se irou por conta do pecado. Isso não tinha a ver com ele, não. Tinha a ver com Deus. Por isso, o segundo critério, a ira de Jesus tinha foco em Deus. A ira de Jesus tinha foco no reino de Deus e na glória de Deus. E ainda, essa ira era acompanhada de qualidades piedosas, ou seja, de equilíbrio. Jesus se irava, mas não pecava. Jesus se irava, mas ele era equilibrado. Ele não chutava o balde e xingava as pessoas quando estava irado. Ele simplesmente compreendia que a sua ira tinha uma preocupação com a reputação de Deus, com os direitos de Deus, com o reino de Deus. Não temos tempo para analisar todas essas passagens, mas pelo menos eu gostaria, nesses últimos minutos que eu tenho aqui, de pelo menos ler com vocês essas 3 passagens. Eu quero convidá-los que abram em Marcos 3, de 1 a 6, e acompanhem enquanto eu lerei esta passagem. Eu convido que as adolescentes que estão lá no bebedouro se sentem, tá? Todas as crianças venham para onde seus pais e fiquem sentados com seus pais, por favor. Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Peço que os irmãos acompanhem nas Escrituras esta passagem, que diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: venha para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem. Veja a expressão aí, ao olhar, olhando ao redor, indignado. Sabe o que é indignado? É um sinônimo para irado. Ira é indignação contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça. Jesus, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Eles ficaram irados com Jesus, porque Jesus foi duro. E Jesus aqui mostrou indignação contra os fariseus, pela sua hipocrisia e maldade. Segunda passagem, Marcos 10, de 13 a 16. Acompanhem, por favor, a passagem de Marcos 10, 13 a 16, que é quando Jesus vai abençoar as crianças. Diz assim: então
lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Lhes abençoava. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é ficando indignado como os discípulos estão atrapalhando a mensagem do Evangelho, de que a salvação é pela graça, não é pelo mérito, é com humildade que as pessoas entram no reino de Deus. E as crianças era essa parábola viva, essa figura de como Deus alcança pessoas pela graça. Então, às vezes, nós achamos que o culto é só para adulto. Crianças atrapalham. Então, temos diminuído a presença das salinhas. Eu sei que os pais ficam cansados um pouquinho, porque as crianças são mais agitadas, mas eu quero dar um encorajamento para você que é pai. Quero dizer para você, seus filhos, entre aspas, eles têm direito também de participar do culto. Eles não são aqui problemas da igreja. Eles não são empecilhos para a igreja. Eles não atrapalham os adultos. Eles são parte da adoração a Deus. E por isso nós estamos deixando as crianças aqui restaurando um princípio do culto congregacional, de que quando o povo se reunia, ele se reunia com todos, crianças e idosos, jovens e adultos, todos presentes. Precisamos continuar perseverando, para que essas crianças também recebam a graça da palavra de Deus. Eu sei que a pregação precisa ser um pouquinho mais curta, para que eles se concentrem e o tempo não seja demasiado e prejudique na concentração deles. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: as crianças aprendem. Elas estão anotando mais do que os adultos. Elas estão resumindo o sermão. E quando estamos na semana, elas se lembram de verdades pregadas. Crianças de 3 anos, crianças de 4 anos, estão relembrando verdades no sermão. O que a salinha brincando de pintar, pintando, simplesmente pintando, não vai ajudar muito nas crianças na sua santificação. Claro que uma atividade de pintura, como um complemento de uma aula na escola dominical, é bem-vinda, essa atividade, mas não podemos privá-las. E Jesus faz isso. Não prive as crianças, elas são bem-vindas. O do reino de Deus é delas. Por último, João capítulo 2. Nós temos João 2, quando Jesus fica irado contra os mercadores do templo. Eu pergunto, Jesus fica irado por causa dele? Por causa dos direitos dele? Não. Por causa do nome de Deus, do reino de Deus. Versículo de número 13. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos o templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá.
Irmãos, aqui Jesus está protestando contra a profanação de um espaço importante para os pobres na adoração do culto judaico, e especialmente para parte dos gentios que deveriam estar ali naquele lugar, e os cambistas, os vendedores, acabaram colocando bancas, vendas, e eram produtos para adoração, eram animais para serem sacrificados no templo. Mas Jesus diz: na casa do meu Pai, vocês não devem profaná-la, vocês estão pecando. E ele então está citando passagens das Escrituras, né? Você olhar aí no versículo de número 17, o finalzinho, tem uma letrinha aí: o zelo da tua casa me consumirá, que aponta lá para Salmo 69:9. Então eu quero mostrar, concluindo aqui, que Jesus ficou irado, mas a sua ira era santa, porque a sua ira era baseada nos 3 critérios que nós apresentamos no início. Primeiro, o critério de que era contra um pecado real. Então, todas as vezes que você irá contra o mal, contra a injustiça, contra o pecado na vida alheia, você está se irando com justiça. Cadê os irmãos, aqueles que amam os pobres, ficam irados com a injustiça social? Quantos estão irados contra o abuso infantil, contra o aborto, o assassinato de crianças no ventre? Nós não estamos tão irados assim contra esses males. A gente deixa passar. Quantos estão irados contra o maltrato dos idosos, pessoas maltratando os idosos, os filhos abandonando seus pais? Quantos estão irados com filhos rebeldes que maltratam em desobediência aos seus pais? Nós não estamos tão irados contra esses pecados. Nós nos iramos quando toca na gente, quando mexe com os nossos direitos, com o nosso reino, nas nossas preocupações. Jesus não. A ira de Jesus era focada em Deus. A sua ira e a minha é focada em nós mesmos. Por isso que ela é pecaminosa. Quando você está brigando com a sua mulher, ou você está brigando com o seu marido, ou discutindo com ele, você vai dizer: são os meus direitos. Eu tenho direito disso. Eu mereço. Eu trabalho. Eu tenho direito disso. Eu tenho direito daquilo. Você não podia fazer isso comigo. As nossas iras são iras pecaminosas. E diariamente nós experimentamos isso, irmãos. Eu e vocês experimentamos uma ira pecaminosa. E essa ira não tem nenhuma atitude piedosa que lhe reforce, ao ponto de nós podermos dizer: é justo. Cláudio tinha razão de estar irado com a sua mulher, sua ira era justa? Não, sua ira era pecaminosa, porque ele estava simplesmente preocupado com a reputação dele, por causa do filho dele, que estava se rebelando contra ele, mas não por causa de Deus, por causa dele. Então, precisamos pensar sobre isso. Precisamos lembrar que esses pecados precisam ser confessados. O que você poderia receber agora? Esperança. O Evangelho pode te dar esperança de que a sua ira tem cura. O Evangelho pode. Quando eu digo cura, eu não estou falando que a ira é doença. Eu estou falando que esse excesso de ira pecaminoso, esse excesso de ira, ele pode ter domínio e equilíbrio. Você precisa abraçar o Deus gracioso e pedir
que Ele te ajude a arrancar do seu coração suas crenças e manifestações pecaminosas que produzem ira pecaminosa. Peça a graça de Deus para que você controle as expressões de sua ira pecaminosa e substitua esta ira por palavras e ações piedosas. Avalie diante de Deus se o que você sente é justo, se é por causa de Deus, se é para a glória de Deus. E se não for, confesse e abandone, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos orar. Nosso Deus, que o Senhor nos ajude a lidar com as nossas emoções e a nossa ira pecaminosa, que possa ser substituída pela ira santa, que nós abandonemos o egoísmo e a inveja e a preocupação com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio reino, com a nossa própria vontade, e comecemos a focar no Senhor, no teu reino e na tua vontade. Que possamos orar, como o Senhor nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que nós não foquemos em nosso reino, nem na nossa vontade. Assim pedimos a tua ajuda. Arranca, Senhor, esse mal pela raiz. Arranca de nós toda emoção contrária, excesso de emoção que contraria a vontade e o prazer do Senhor. Que possamos confessar, pedir perdão àqueles que temos ofendido com o nosso excesso de ira e rogar ao Senhor, ajuda. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência. Palavra